De volta com o programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.3. Nós estamos falando hoje do câncer de pele com a doutora Marcela. Doutora, eu havia perguntado para a senhora a questão dos cuidados que as pessoas devem ter com relação ao câncer de pele. Sim, olha, a coisa mais importante é a proteção solar. Então, se a gente fala que a radiação ultravioleta é a principal responsável pela indução de alterações malignas, nós temos que proteger do sol. Então, o uso do protetor solar. Bem, o uso do protetor solar, a gente orienta aqui uma cidade como a nossa, que é bem quente, com radiação bem alta, um fator de proteção pelo menos 30. A partir de 30. E como aplicar? Nós devemos aplicar uns 15 minutos antes de sair de casa, logo de manhã, mesmo se for ficar em casa, né? Então, a gente... Mesmo na sombra, se não for tomar sol, é necessário aplicar o protetor? Na verdade, por exemplo, uma pessoa que fica em casa. Em casa, a gente vai na janela, a gente está pegando radiação, a gente vai no quintal, a gente vai molhar uma plantinha, nós estamos pegando radiação. Então é bom, já acorda de manhã, passe o protetor solar, 15 minutos após, reaplique o protetor solar. Então ali garantiu a proteção solar no período até em torno de 4 horas, num dia a dia normal. Quantas vezes ao dia é recomendável? Na hora do almoço é bom reaplicar, reaplica a proteção solar, protetor solar e mais ou menos lá para as 3, 4 horas da tarde, que a gente ainda tem sol, vale a pena reaplicar a proteção solar. É importante, hoje o protetor solar, ele vem lá com um número, né, que é o fator de proteção. Esse fator de proteção em relação ao UVB, ultravioleta B. A ultravioleta B, ele provoca queimadura solar. Então, ele garante que você não vai ficar queimado. Por exemplo, fator 30, é 30 vezes 5 minutos, então a gente vai ficar 150 minutos podendo expor ao sol sem... Tem esse cálculo? Isso daí é uma projeção. Certo. Exposto ao sol sem ficar vermelho. Pronto. UVB é a queimadura solar. Só que o UVA, que antes não se dava muito valor para ele, mas a radiação ultravioleta A, ela provoca câncer de pele e fotoenvelhecimento. Então, hoje, o protetor solar, ele vem lá, o VB, que é o valor 30, e é importante, na hora de escolher o protetor, tem que prestar atenção também no UVA. O UVA deve ser mais ou menos 1/3 do UVB. Então, se eu tenho um UVB 30, eu tenho que ter um UVA 10. Isso para você estar garantido em relação ao UVB e UVA, prevenindo o câncer de pele. Bem, importante lembrar das crianças, reaplicar a proteção solar nelas, o protetor, inclusive quando estiverem numa piscina, estiverem no rio, que reapliquem mais vezes, porque o suor, a água, acaba removendo o protetor solar e deve ser reaplicado. E não apenas protetor solar, nós devemos usar também materiais, equipamentos que vão nos proteger do sol. Como, por exemplo, usar um chapéu de aba larga, usar uma blusa de manga comprida, quando for expor ao sol, né? É importante a gente se proteger, porque o risco de câncer de pele é alto em cidades como Barreiras. Doutora, a idade influencia também no câncer de pele? Influencia porque se a gente entende que a radiação ultravioleta, o efeito dela na pele é acumulativo, então quanto mais idade eu tenho, mais dano eu vou ter pelo sol. Então minha pele vai ser mais danificada pelo sol. Eu vou ter o risco maior do que um paciente jovem. Agora, depende também do grau de exposição e do tipo da pele. Imagina, uma pessoa jovem, bem clarinha, um fototipo baixo, bem clarinha, que se expõe muito ao sol. Ele vai ter câncer de pele, pode ter, né? Não vai ter, mas pode, mais precocemente do que um paciente, às vezes, que trabalha num lugar, em um escritório, não se expõe muito ao sol e tem uma pele mais morena.
Doutora, eu fiquei meio confuso, eu acho que os nossos telespectadores também. A questão do fator, a senhora falou aí, parece que é um cálculo que tem que fazer. A senhora poderia repetir novamente para que realmente a gente esclarecesse aos nossos telespectadores com relação à proteção? Esse cálculo... Eu gostaria, inclusive, que a senhora falasse numa linguagem menos técnica, uma coisa mais para ver se as pessoas entenderiam melhor essa questão. Então, vamos lá. Olha, quando a gente pega um protetor e está lá escrito FPS, vamos dizer, 30. Tá. O que quer dizer isso? Por que 30? Por que eu escolho 30, 40, 50? O que quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, é um cálculo que é feito. O UVB, ele queima, é um paciente que tem queimadura solar. Já tomaram o sol, já ficou queimado? Pronto. Essa é a ação da UVB. Pronto. Aí, quando pega lá o protetor solar 30, é um estudo laboratorial, que ele vai no laboratório ver aquele protetor solar, faz-se um teste, aplica numa área de uma área da pele e outra área sem aplicar. Quanto tempo gasta por exemplo, para mim, para eu ficar vermelha? Eu ficaria vermelha em 5 minutos. Bem, se eu usar um protetor 30, eu vou demorar 30 vezes 5, 150 minutos para ficar vermelho. Então, ele vai demorar mais ou menos 2 horas para ficar vermelho, 2 horas e meia. Então, é mais ou menos isso. Agora, isso, lembrando, tem um adendo, porque senão, isso daí é um estudo laboratorial. Quando a gente remete isso para a prática diária, é diferente. Então, por isso, a gente sempre orienta, pegue protetores mais altos. Por quê? Porque esse teste é feito assim, passando uma camada espessa do protetor. Não tem suor, não tem água, não tem nada que remova ele. Então, é um estudo laboratorial. Só que, para sair no mercado, eles têm que fazer esse estudo. E daí eles colocam dessa maneira. Mas isso não é verdadeiro quando a gente passa para a prática clínica, porque aí a gente passa menos, uma camada menor, tem o suor, tem a água, às vezes, que a gente acaba lavando ou molhando e acaba saindo o protetor. Como dermatologista, como profissional da área, qual o conselho que a senhora daria para as pessoas se protegerem para evitar um câncer de pele? Então, a orientação é usar protetor solar, reaplicar com frequência, usar chapéus, usar roupas de proteção, é importante. Aqui em Barreiras, a senhora como especialista na área, qual a incidência do câncer de pele aqui? Olha, é muito alto e esse ano em especial eu fiquei assustada, porque eu peguei muitos casos de melanoma. Eu fiquei surpresa, não tinha acontecido assim, estou aqui em Barreiras há 15 anos e eu nunca vi uma frequência tão alta de melanoma, de entristecer. E assim, por isso até eu falei aquelas as regras do ABCD, porque é importante. Muitos pacientes às vezes subvalorizam ou tentam relacionar aquela evolução da pintinha com alguma coisa. E não é dessa maneira. Se uma pintinha está evoluindo, preste atenção. Ela somente evolui, somente muda a característica se tiver acontecendo alguma coisa errada com ela. E essa coisa errada, que é o melanoma, lembre sempre que tudo que é benigno, que é do bem, ela cresce harmonicamente. Ela vai crescendo harmônico. Ela não é irregular, ela não sai toda disforme. Ela vai crescendo. Então é o caso de uma criança que tem uma pintinha e vai crescendo, vai esticando, vai virando um rapazinho, vai virando uma mocinha, vai virando um adulto e a lesão muda de lugar, a lesão cresce um pouquinho, é normal. Agora, uma lesão que rapidamente vai mudando a característica dela de maneira toda disforme, fique atento. Outra coisa também, as lesões que aparecem. Apareceu lesão, deve suspeitar de câncer de pele,
né? Então, lesão, uma ferida que não fecha, não cicatriza, ou muitas vezes eu atendo o paciente e falo, não, doutora, mas ela já está fechando, eu usei um cremezinho, já está fechando. Sim, mas já está fechando, mas não fecha. Ela parece que vai resolver, mas não resolve. Não resolve, aí entra não o adianta. procedimento cirúrgico. Tem que tirar. Esses cremezinhos que eles usam, os pacientes usam cremes para alergia, porque as lesões, elas se parecem. Em dermatologia, tudo muito parecido. Então, às vezes, parece com uma alergia, parece com uma micose, e é um câncer. Então, as lesões são muito parecidas. Então, tá tudo bem, usou um cremezinho que o vizinho indicou, o farmacêutico passou, alguém indicou, não resolveu, não está legal. Vai no médico, é preferível, vai no médico. E é melhor chegar lá e falar, não, isso não é nada, do que chegar e ser um tumor de pele. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso programa, a senhora tem mais 2 minutos aí para as suas considerações finais. Então, vamos fazer uma revisão aqui. Olha, o câncer de pele é extremamente frequente, câncer mais frequente do Brasil. Então, nós devemos estar preocupados, alertas, né? Especialmente porque nós vivemos numa cidade com um sol muito intenso, a radiação bem forte. Então, devemos fazer o quê? Ficar atento, usando o protetor solar, evitando os horários de maior incidência da radiação solar, que é entre 10 da manhã e as 3 da tarde. Nós devemos usar sempre protetor solar, roupas de proteção solar e ficar atentos às lesões que a gente possa ter, lesões que aparecem, lesões que modificam. Ficar atento, apareceu lesão, não se resolveu, procure um especialista, vá buscar um diagnóstico e tratar. Porque o diagnóstico precoce, ele indica cura e isso é muito bom. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Falamos de um assunto super interessante e vamos colocar o programa aqui à sua disposição para em dezembro, que é o mês da campanha, a gente falar do mesmo assunto, tá lá? Tá, joia, vai ser um prazer. Muito obrigado pela sua presença. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Assista ao nosso programa todos os dias, meio-dia e às 20 horas.